Olá, graças e paz. Gostaria de compartilhar hoje uma palavra que se encontra no livro de Josué. Nós vemos aqui, quando nós estivermos meditando, nós iremos ver que Moisés havia sido morto. O grande líder Josué havia sido morto. Certamente Josué aprendeu muito com esse homem. Josué esteve debaixo da liderança de Moisés por 40 anos. Josué havia nascido no Egito, nasceu ali como um escravo, mas ele conviveu com Moisés. E o Senhor tira Moisés agora. Agora ele estava sozinho. Certamente todo o peso estava sobre o ombro ali de Josué. Josué pensava, porque ele conhecia aquela nação, conhecia aquele povo. Ele viu o quanto Moisés sofreu para conduzir aquele povo. Um povo inconstante, duro de coração, que muitas vezes se levantaram contra Josué. E um outro fato aqui que certamente pesava também, era que Josué havia chego ali para atravessar aquele Jordão na época da primavera, a época das cheias. Normalmente esse rio ele tem 30 metros de largura, a parte a qual Josué iria atravessar, e as suas águas eram mansas e tranquilas. Mas por estar na época da primavera, a época da cheia, o rio agora estava agitado, suas águas estavam mais bravias. E a largura do rio agora não era mais 30 metros, era cerca de 1,5 km. Josué poderia estar pensando assim: por que o Senhor não permitiu que Moisés ficasse comigo até atravessar esse rio? Ou então ele podia pensar: por que o Senhor não fez com que nós chegássemos aqui em outra época, a época que o rio está a 30 metros só? Mas talvez essas negações passassem pela sua cabeça. E quantas vezes nós também pensamos dessa forma? Por que Deus permite, às vezes, dar a impressão que justamente na nossa época, no nosso momento, as coisas ficam mais difíceis? Né? Por que às vezes Deus permite isso? Então eu queria meditar com os irmãos aqui no livro de Josué, no capítulo 1. Diz assim, no versículo 1: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Então a pessoa que estava abatido, olhando para todos esses detalhes a qual eu falei. O Senhor fala para ele: levanta, passa agora esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor não queria que ele ficasse prostrado diante daqueles problemas. Para Deus não faria diferença abrir um rio com 30 metros ou com 1,5 km. Para Deus não fazia diferença. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. A diferença estava justamente na vida de Josué. Às vezes Deus permite que os problemas fiquem mais intensos e parece que fiquem maiores na nossa vida, justamente para Deus nos exaltar e as pessoas enxergarem que nós servimos um Deus poderoso, um Deus vivo, e que o Senhor está conosco para nos dar a vitória. Talvez as coisas na sua vez, agora no seu momento, parece que os problemas estão ficando maior, parece que você não vai dar conta, mas confie em Deus. O Senhor havia feito uma promessa para ele: levanta-te, passa esse Jordão. Independente do tamanho de Jordão, Josué ele tinha que acreditar no poder de Deus. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta, ou qual a dificuldade que está sobre a sua vida, mas eu falo para você também: acredite no poder de Deus. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todo o poder. Jesus falou isso: todo o poder, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Todo o poder está com Jesus, então descansa no Senhor. Ele tem poder para abrir o mar, Ele tem poder para abrir o rio, Ele tem poder para derrubar o gigante, para quebrar as muralhas. Então confie em Deus, não fique abatido, prostrado, levante, ande, marche, confie no Senhor. E depois nós vemos aqui o Senhor fazendo promessa a ele, animando, fazendo promessa no versículo 3: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como disse a Moisés. O Senhor lembrando para ele, porque ele era um discípulo de Moisés e sempre estava junto, ouvindo ali o Senhor falando com Moisés. O Senhor fazendo promessa a ele: olha, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, eu tenho lhe dado. Josué deveria acreditar nas promessas de Deus. E a palavra do Senhor está cheia de promessas para nós. Há muitas promessas aqui. Jesus falou que estaria conosco até a consumação do século. Confie no Senhor. O Senhor está com você. Ele vai lhe garantir a vitória.
O que o Senhor tem prometido para você na sua vida? Não fica olhando para o gigante, não fica olhando, talvez, se você estivesse lá como Josué, olhando para o tamanho da imensidão do rio. Não importa, o seu Deus é maior que esse rio, o seu Deus é maior que esse problema, é maior que essas dificuldades a qual você enfrenta. Confie em Deus. O Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. E depois o Senhor fala para ele, no versículo 5, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor falando para ele, olha, eu não te desamparei. Moisés, eu estive com Moisés todos os dias da vida dele, e assim eu serei na sua vida. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu vou estar contigo. O que eu aprendo aqui, nós temos que depender da presença de Deus. Teve uma época que o povo pecou e Moisés e o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu não vou mais com vocês, eu vou mandar um anjo. Então Moisés falou para Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Moisés sabia que a vitória vinha porque ele era dependente da presença de Deus. E nós não podemos perder a presença de Deus. E às vezes nós pecamos, erramos e falhamos. E parece que nós perdemos a presença, a intimidade de Deus. Mas nós não podemos, não conseguimos viver sem o Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não consigo viver sem o Senhor. Sem o Senhor eu não consigo fazer nada. O Salmo vai dizer isso. Se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham aqueles que a edificam. É inútil. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Fala isso para Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Seja comigo. Me ajuda, Senhor. Me dá sabedoria, me dá estratégia, Senhor. Não me deixe ficar parado, prostrado, Senhor. Mas me ajuda a me levantar, a olhar para o Senhor e confiar no Senhor. Confiar na Tua palavra. Confiar nas Tuas promessas, Senhor. Não me deixe olhar para a minha força, Senhor. Porque não é na minha força, não é na minha sabedoria. É o Senhor que abre o mar. É o Senhor que derruba o gigante. Me ajuda a crer, Senhor, nisso. O Senhor falou que estaria com ele. Se o Senhor falou que estaria com você, Ele está com você. Mesmo em meio às tempestades e vendavais, o Senhor é contigo. Não desiste. Não pare, não recue. O Senhor é contigo. Confie no Senhor. E o Senhor fala isso no versículo 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar essa terra. O Senhor falando para ele, ele era um líder, tinha chamada para ser líder. Pessoas estavam espelhando nele, esperando nele. Quem sabe as pessoas estão olhando para você, espelhando na sua vida, e surgiu um grande problema, um grande desafio diante de você, e você está querendo recuar, querendo parar diante de todos esses problemas. Mas confie em Deus. O Senhor é contigo. Seja forte, seja corajoso, anime-se, tenha bom ânimo. Vai para a peleja. Davi, ele foi forte, foi corajoso para lutar com aquele gigante. Parecia, o gigante correu ao seu encontro. E ele correu ao encontro do gigante também, com coragem, com bom ânimo, crendo que o Senhor era com ele. Davi havia falado, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Você pertence ao exército do Deus vivo. O Espírito de Deus testifica o nosso espírito que nós somos do Senhor. E o Senhor é nosso. O Senhor é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha, é o nosso escudo, é o nosso Deus forte. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que está conosco em todo o tempo. Eu não sei qual é o problema, qual é a adversidade que você tem enfrentado, mas há um Deus maior que o seu problema. Há um Deus forte e poderoso que está com você, que garante a sua vitória, que é poderoso para abrir o mar, é poderoso para mudar a sua situação. Tem problemas que nós não podemos resolver com nossas mãos, mas nós temos que crer no poder de Deus. O Senhor, Ele trabalha no visível, no invisível. Ele abre porta onde não há porta. Ele faz. Acredite em Deus. Não desista. Seja forte. Seja corajoso. Não pare. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome. E o Senhor fala para ele de novo, olha, esforça-te. Seja forte, seja corajoso. Tem momentos da nossa vida que dá vontade de parar, jogar tudo para o alto, falar, Senhor, eu não vou fazer mais. Eu não sou digno de fazer a tua obra, Senhor. Não sou digno de pregar tua palavra. Não mereço. Mas o Senhor, Ele merece o melhor de nós. O Senhor, Ele confia em nós.
Temos que ser forte, olhar para Ele, acreditar que Ele está conosco, para nos dar a vitória. Não desistir, não ficar parado, ser forte no Senhor. Porque nós, em nós mesmos, não podemos nada. Mas há um Deus Todo-Poderoso que está conosco em todo o tempo, nos ajudando, nos fortalecendo. O Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que somos pecadores e quantas vezes falhamos e erramos e pensamos em desistir, em desanimar. Mas o Senhor conta comigo e com você. Seja forte, seja corajoso. Não pare. O Senhor dá outros princípios para ele aqui. Ele deveria meditar na palavra, comer a palavra dia e noite. Você meditar na palavra, conhecer a palavra, comer essa palavra. O Senhor fala para ele, olha, mais vezes, seja forte, seja corajoso. Seja forte, seja corajoso. Jesus foi forte e foi corajoso. Ele deixou a glória a qual ele tinha junto ao Pai. Se fez homem, assumiu a forma de servo. E morreu naquela cruz no meu lugar e no seu lugar. Eu nunca mereci isso. Nunca fui digno disso. Nunca mereci. Mas Jesus fez isso por amor. E mesmo naquela cruz ali, ele pregou ali para pecadores. Abriu mão. Estava sofrendo ali como um homem. Mas fez tudo isso por amor. Foi forte e corajoso. E você vai parar, vai desistir? Seja forte, seja corajoso. Seja forte. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.